Olá, sejam bem-vindos ao Viva a Vida, seu programa de bem-estar e saúde do Aqui Notícias. Eu sou Karina Peixoto. Aqui ao meu lado de convidado está a Alessandra Mendes, jornalista. Olá, Karina. Olá a todos que participam conosco. É um prazer mais uma vez estar aqui e para falar de um tema muito legal. Vamos falar de ciência hoje, né? Vamos falar ciência e felicidade, né, gente? Hoje tá imperdível o programa. Fique com a gente até o final, participe conosco, porque tá muito legal. E para falar de felicidade, nós trouxemos aqui ela que é publicitária, especialista em felicidade, fundadora do Be Happy, uma startup que vem trazendo muitas mudanças no setor corporativo, né? A felicidade corporativa. A Flávia da Veiga. Olá, Flávia. Muito prazer estar aqui, é uma honra, estou muito feliz de estar com vocês nesse programa maravilhoso para falar de um assunto que eu amo. Começando aí, Flávio, a gente sempre pergunta, ser feliz ou estar feliz? Você é feliz ou você está feliz? Na minha perspectiva, na perspectiva da ciência da felicidade, você é feliz. Por quê? Então vamos primeiro entender a diferença, por que as pessoas confundem o ser feliz com estar feliz? Porque as pessoas acham que felicidade é sinônimo de alegria. Alegria é uma emoção passageira. Ninguém é alegre o tempo inteiro. Ao contrário de alegria, tristeza. Também ninguém é triste o tempo inteiro. Alegria é uma emoção, emoções são variáveis. No mesmo dia, eu posso ter um momento de alegria, eu posso ter um momento de tristeza, eu posso ter um momento de raiva, posso ter medo. Ou seja, eu tenho emoções, mas eu não sou minhas emoções. A felicidade é diferente. A felicidade, ela independe das circunstâncias, das situações que vêm de fora. A felicidade, ela é um estado interno, ela é uma filosofia, uma forma como você enxerga e interpreta a vida. É uma forma como você, inclusive, lida com os acontecimentos. Então, eu posso ser uma pessoa feliz que tenho meus instantes de tristeza, de raiva. Essa é a perspectiva da ciência. Alguns autores, alguns filósofos têm uma perspectiva de felicidade que é um estado momentâneo. Na minha perspectiva, na perspectiva que a gente trabalha dentro da ciência da felicidade, a felicidade é esse estado de ser. Então, nesse sentido, eu posso ser uma pessoa feliz, mas que tenho meus instantes de dificuldade, de tristeza, de qualquer emoção que possa ser desagradável. Agora você está falando de ciência da felicidade. O que é essa ciência da felicidade? Como que você entrou para a ciência da felicidade? Como que você descobriu isso na sua vida? A minha história com a ciência da felicidade começa há 8 anos. Na ocasião, empresária, publicitária de formação, bem-sucedida, sócia de uma agência de propaganda. Eu era aquele estereótipo que você olha no Instagram e você fala assim, nossa, essa mulher é feliz. Eu tinha tudo, mas me faltava felicidade. E eu me sentia culpada, porque apesar de ter uma vida super boa, super confortável, eu estava sempre insatisfeita. Nada era bom o suficiente para mim. Eu tinha meus instantes de alegria, de euforia. Eu ganhava um cliente, fazia uma viagem, aquilo me dava aquele êxtase. Depois o vazio voltava. E eu, como publicitária, eu queria mudar o mundo pela publicidade. Mas eu não sabia que se eu quisesse mudar alguma coisa fora de mim, essa transformação deveria começar dentro de mim. A gente não faz as transformações, veio o universo, me deu uma chacoalhada. Desculpa. No meu caso, uma chacoalhada literal. Moro num condomínio, que há 8 anos toda a área comum desse condomínio, numa madrugada, desmoronou. Quando eu vejo aquela cena, a primeira coisa que eu penso, o prédio vai cair, eu vou morrer soterrada. Aquela sensação que eu tive naquela noite de quase morte me levou a um estresse pós-trauma. E eu acabei entrando em depressão. Ali eu começo a estudar. Ali eu descubro a ciência da felicidade. E o que é essa ciência da felicidade? Ela é pautada em algumas disciplinas. Eu trabalho com psicologia positiva e neurociência, que são as duas disciplinas que compõem a chamada ciência da felicidade. E o que é essa ciência? De 30 anos para cá, os pesquisadores, os estudiosos, os cientistas, passaram a estudar não só a doença. Até então, só se estudava a depressão, a ansiedade, o estresse. Não estudava o que faz um ser humano feliz. Martin Seligman, na ocasião presidente da Associação Americana de Psicologia,
resolve inverter a pergunta. O que faz um ser humano feliz? Será que essas atitudes, essas características podem ser replicadas? E ele descobriu que sim. Junto com a neurociência, descobre-se que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida, e que existem métodos, existem técnicas. Igual a gente aprende a tocar um instrumento, igual a gente aprende uma disciplina, física, matemática, uma língua, a gente pode aprender. São práticas. São hábitos. Existem métodos. E aí essa ciência começa a estudar, começa a produzir uma série de artigos científicos. Hoje existem mais de 30 mil artigos científicos que já comprovam essa felicidade como algo que pode ser desenvolvido e que traz uma série de benefícios. Então essa ciência da felicidade revolucionou a forma como a gente enxerga a felicidade, porque a gente tinha aquela ideia de que felicidade é algo que nos acontece, é algo mágico que cai do céu, é algo que vem de fora. Não, a felicidade é algo adquirido, que você constrói. E a gente até usa uma metáfora que felicidade não é você chegar no topo da montanha, não é você chegar à meta, né? A meta. O que vem depois dessa meta? Exatamente. Tanto que eu brinco, eu falo, gente, não busque a felicidade. Construa a felicidade. Ela está dentro de você. Ela não está fora, você não tem que buscar porque ela não está longe. Você não tem que encontrar alguma coisa que você não perdeu. Ela já existe. Você só tem que cultivar para que ela possa florescer dentro de você. E quais são esses hábitos? Quais são essas práticas? Existem muitas práticas, existem vários autores. Como que a gente trabalha? A gente trabalha dentro da psicologia positiva com base no PERMA, que é uma linha do professor Martin Seligman. E dentro desse PERMA a gente desenvolveu 6 hábitos, 6 pilares da felicidade. Gratidão, que é a capacidade que a gente tem de perceber as coisas boas, positivas da nossa vida. Eu sei que gratidão parece conselho meloso de livro de autoajuda. A palavra, até porque hoje tem um movimento gratiluz, gratitudo, mas os efeitos de mudança de neuroplasticidade, a forma como o cérebro atua, a forma como você percebe e enxerga o mundo, a forma como você constrói uma narrativa, ela muda a partir da gratidão. A meditação, e dentro da meditação tem todo o universo da contemplação, da oração, da respiração, ou seja, práticas que nos colocam no momento presente, conectados com nós mesmos ou conectados com o divino acima de nós, independente, não tem nada a ver com religião, isso é muito mais no sentido da espiritualidade e muito mais no sentido da neurociência. Entender como esse cérebro atua, e a meditação também é uma ferramenta extremamente poderosa de transformação desse cérebro e de uma busca por nos colocar nesse momento presente. Os relacionamentos, que de acordo com o mais longo estudo sobre felicidade humana, é o fator número 1 no que se refere à felicidade humana, ou seja, pessoas que têm melhores relacionamentos, elas tendem a ser mais felizes, e não só mais felizes, elas tendem a viver mais. Estudo de Harvard concluiu, analisaram 700 homens durante 75 anos. E os homens que chegaram ao final da vida mais felizes e saudáveis, que viveram mais, eram os homens que tinham a melhor qualidade das relações. Então, relacionamentos é um outro fator muito importante. A gentileza, e hoje, inclusive, é o Dia Mundial da Gentileza, 13 de novembro. A gentileza é muito importante. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem circuitos de bondade. Nós fomos programados e moldados para fazer o bem. E dentro dessa perspectiva, quando a gente faz o bem, a gente tem uma descarga de neurotransmissores que traz essa sensação de felicidade, mas não só isso. Quando a gente faz o bem, esse circuito de recompensa do nosso cérebro torna o nosso cérebro, inclusive, um cérebro melhor. E acaba surgindo também uma troca, né? Porque quando você gera essa gentileza, que já tem aquela máxima de gentileza. Ele gera gentileza. Você vê que é uma coisa que ela vai se reverberando, né? Ela começa aqui, ela vai reverberando, e na hora que você vê, tá todo mundo praticando a gentileza. É lindo. É lindo de ver, né? Você cria um círculo virtuoso. Porque quanto mais o bem você faz, mais feliz você se sente. Sim. Isso nem é clichê, né? Não é. Isso não é clichê. Não é clichê. E aí a ciência explica que quanto mais o bem você faz, mais feliz você se sente. Quanto mais feliz você se sente, mais o bem você quer devolver. Porque, inclusive, pessoas mais felizes tendem a ser mais generosas, mais altruístas, se preocupam com a felicidade de quem está ao seu redor.
E eu até brigo, eu falo, gente feliz não enche o saco. Não enche o saco. Não faz fofoca. Não perturba. Não fica se preocupando com a vida dos outros. Sim. E gente feliz tende a ser gentil. Então, gentileza. O próximo hábito que a gente tem é a atividade física. E a atividade física engloba o universo da saúde. Movimento, sono e alimentação. Essa tríade que é super importante. Então, por exemplo, a atividade física, ela impacta de forma desproporcional a nossa felicidade. Tem gente que acha que não tem nada a ver. Tem gente que acha que a atividade física é só ficar saradinho, ficar, essa coisa de estética. Dentro da ciência da felicidade, esse é o menor dos objetivos. A atividade física é um dos maiores antidepressivos que tem. É uma das formas mais eficazes, por exemplo, de reduzir estresse e ansiedade. Raiva, tá com raiva? Vai fazer uma atividade física. Te garanto que vai aliviar a sua raiva. Então ajuda a regular as suas emoções também. E isso vale para sono. Perde uma noite para você ver se no dia seguinte você não fica muito mais suscetível a ter um desequilíbrio emocional. Mais dificuldade de regular suas emoções. A alimentação é a mesma coisa. Nosso intestino, um segundo cérebro, é onde produz nossa serotonina, uma parte da serotonina. Se você não tem um intestino saudável, se você só come porcaria, dificilmente você vai produzir a melhor qualidade de serotonina. E aí você vai ter uma sensação de que você está triste, você vai ter uma sensação que você está desanimado. Não é tristeza, você só está comendo mal, ou você está dormindo mal, ou você está sedentário. Então é uma coisa simples que as pessoas, e na realidade todos esses hábitos que a gente traz são gratuitos, são razoavelmente simples. Não gabaritei, tá, gente? Não gabaritei, não. Pois é. Fiquei Calma atrás que ainda dos tem. aí, ó. Também fiquei. Falamos de meditação, falamos de relacionamento, gentileza, gratidão, atividade física e metas. É onde eu me sinto, é o processo de se sentir realizado, de sentir que eu tô crescendo, de sentir que eu tô evoluindo, que eu tô atingindo a minha melhor versão como ser humano, não só como profissional, mas como humano, como ser humano em geral. É e aí dentro desse universo a gente trabalha o propósito, sentido de vida. O que você tá fazendo aqui? Autoconhecimento, o que eu vim fazer aqui? Qual é o sentido que eu tô dando para essa minha existência? E aí esses 6 hábitos, porque eles vão trabalhando diferentes perspectivas da nossa vida, que juntos, praticados de forma constante, porque é uma prática. Felicidade não é algo mágico que cai do céu, é um processo de uma vida. Eu digo que a felicidade é muito mais relacionada com uma plantinha, aquela sementinha que você planta, todos os dias você rega e você cuida dela o resto da vida. Essa é a felicidade. Porque você tem que dar atenção diária, porque é uma escolha diária. Porque todos os dias a vida vai te desafiar. Sim. Todos os dias você vai encontrar motivos para não ser feliz. Até porque a vida não é um morango, né? Não é. A gente passa por situações bem... Exatamente. Bem e é todo complexas. dia você acordar e falar assim, eu vou honrar mais esse dia, mais esse presente, essa dádiva maravilhosa que eu recebi, eu vou honrar sendo feliz. Agora, nós humanos, a gente tem muito essa questão de que a felicidade também está ligada a algum propósito, a algum significado da nossa vida. Como que a gente pode se conectar com esse significado, com esse propósito de vida, para a gente também ter essa felicidade, na gente entender que ela está, sim, conosco e não precisa buscar? Esse propósito, existem várias formas de você construir esse propósito. Assim como a felicidade, eu digo que o propósito também não é uma fórmula mágica. Não é algo que eu falo, encontrei meu propósito, como se fosse, nossa, tá perdido aí. O propósito também é algo que constrói. Eu particularmente gosto de uma metodologia que se chama Ikigai. Essa metodologia é uma metodologia japonesa, em que você... Desculpa, gente, tô engasgando. Pode ficar à vontade. Delícia, uma aguinha. A água também faz parte da felicidade, gente. Como é que é o Ikigai? Você pega o que você é bom, o que você faz, o que você é bom. Você pega o que você tem talento, o que você gosta de fazer, o que você tem talento, o que o mundo precisa e o que você seria remunerado para fazer. Isso é um fator bem importante, né? Você fazer alguma coisa e receber algo em troca disso é essencial também. Porque às vezes
Eu gosto dessa metodologia do Ikigai, porque às vezes você é bom em algo e o mundo precisa, mas não necessariamente você tem paixão por aquilo ou você vai ser remunerado por aquilo. Então, quando você junta esses 4 elementos, você transforma isso em propósito de vida, que é o que os japoneses chamam de Ikigai, que é maravilhoso. Então, construir esse Ikigai, construir esse propósito a partir das suas habilidades. Aí tem que ter autoconhecimento. Você tem que saber o que eu sou bom, quais são minhas forças, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer e o que eu sou bom em fazer. O que dentro desse universo o mundo precisa. E o propósito é você servir a algo maior que você mesmo. Às vezes a pessoa fala, meu propósito é surfar. Tá, mas esse seu propósito não é maior do que você mesmo. O que você está devolvendo? Até mesmo a sociedade, o que você está devolvendo, né? Através Exatamente. desse seu propósito. Ou seja, de que forma que você vai honrar esse curto e precioso tempo nesse planeta para deixá-lo um tiquinho melhor que você encontrou. E quando você tem um propósito, que tem um porquê, enfrenta quase qualquer como, você se fortalece. Aí você constrói resiliência. Aí você constrói sentido. E aí quando você passa pelas dificuldades, porque a felicidade não é a ausência de dificuldades, mas é a sua capacidade de lidar com elas, quando você passa pelas dificuldades, você passa de uma forma mais resistente, mais forte e até antifrágil. O conceito de antifragilidade é quando você sofre impacto, porque a resiliência sofre impacto, volta ao estado original. O antifrágil sofre impacto e volta mais forte. Então você pode até voltar a partir do impacto mais forte, mais resistente e até melhor. Agora, isso até é interessante falar, porque você falou no início que você começou a estudar ciência da felicidade no momento que você se viu no quadro de depressão. A gente sabe que quando a pessoa está em depressão, ela sente dores, ela sente aquela tristeza profunda. Né? Como naquele momento você conseguiu se agarrar a isso para se erguer e como isso também hoje é um exemplo para outras pessoas e também um incentivo para quem está ali naquela... acha que está numa tristeza profunda e você viu a luz, né, no fim do túnel, olha a reviravolta que foi. No meu processo, e aí vem um ponto muito importante que a gente tem que deixar muito claro. No meu processo, quando eu adoeci, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um psiquiatra. Tem que ter ajuda, Tem que ter ajuda. Primeiro ponto, saber pedir ajuda. Primeiro ponto, reconhecer que você pode ter adoecido. Depois, saber pedir ajuda e ajuda profissional. Sim. Isso é muito importante. A terapia é um divisor de águas na vida da gente. É muito né? importante. Não significa que você precise o resto da vida. Não significa que você... Por exemplo, no meu caso, eu adoeci, procurei uma ajuda profissional, fiquei 30 dias com acompanhamento médico, em paralelo comecei a estudar, desenvolvi esse protocolo e comecei a aplicar comigo. Agora, não significa que você, e aí isso vai muito de pessoa para pessoa, de situação para situação, principalmente, por exemplo, se a pessoa está num estado de crise, pode ser que ela precise realmente de uma ajuda de um profissional. Até mesmo, às vezes, até mesmo medicamentosa, né? Através de um psiquiatra. O que a gente tem que ter muito cuidado, esses dias eu ouvi uma entrevista de um psiquiatra falando qual é a grande questão, que é o cuidado que a gente precisa ter. Felicidade não é ausência de tristeza e tristeza não necessariamente é sinônimo de depressão. Muito cuidado com isso. Esse psiquiatra contando que as pessoas chegam no consultório, relatam, doutor, eu queria tomar um antidepressivo. Por quê? Qual é sua queixa? Eu perdi um ente querido, eu tô em luto e eu queria sair da tristeza. Assim, gente, desculpa. O luto é um luto, tristeza. É uma fase. A pessoa perdeu um ente querido, faz parte do processo sentir o luto. Não dá para fugir do luto. Então, a gente vive uma sociedade que quer fugir da tristeza. E nós não recomendamos fazer isso. Não é fugir da tristeza, é sair da crise, aí sim. Por isso que tem que ter muito cuidado com o que é depressão e o que é somente um sintoma de tristeza, que é natural, que nós, seres humanos, nós sentimos tristeza. Sim. Então, respeitar essa tristeza. Primeiro, reconhecer quando eu tô triste. Deixar a tristeza vir. Não tentar fugir, porque a gente tenta fugir, anestesiar. E fugir da tristeza é fugir de si mesmo. Ela não vai embora. Se você não encara ela de frente,
ela vai continuar voltando. Se eu não trato o sintoma, ela vai continuar voltando. Então a gente vive numa sociedade que no primeiro sintoma de tristeza, foge. Disfarça. Quer anestesiar, empurra para debaixo do tapete. E aí o que acontece? Aquela hora história, né? De uma hora ela estoura, explode. Aí se transforma em depressão. Aí, enfim. Aí vem todos os... Aí fica grave. Ao invés de você olhar, aceitar. E a gente usa um método que é reconhecer, que é o deixar vir, deixar sentir e deixar ir. Porque ela vai passar. Então esse processo de aceitação, e a gente usa um termo que é aceitação radical, porque eu só transformo o que eu aceito. Se eu finjo que não existe, ou se eu luto contra, eu não transformo. É por isso que precisa do autoconhecimento. Por isso que precisa do autoconhecimento. E por isso que precisa, por exemplo, essas técnicas que a gente usa, o que a psicologia positiva prega? Que você produz emoções positivas. Emoções positivas neutralizam emoções negativas. Então, qual é o processo da psicologia positiva? Temos emoções positivas e negativas, normal. Se eu tenho uma emoção negativa, para cada uma emoção negativa eu preciso de 3 positivas para balancear. Porque o negativo tende a se fixar, a gente tem uma predisposição genética para perceber o mundo pelas lentes do que é ameaçador e negativo, como um processo de sobrevivência, e a gente tem dificuldade de perceber e de armazenar no nosso cérebro, no nosso HD, as experiências e memórias positivas. E aí, o que a psicologia positiva traz? Quando você vive uma situação de emoção negativa, busque, construa, elabore 3 positivas. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, um exemplo simples. Fui para um congresso de psicologia positiva no Canadá. Cheguei lá, minha mala não chegou. Meninas, vocês me entenderão. Você imagina, você chega num congresso internacional sem roupa. Não, sem roupa não, sem maquiagem. Sem roupa, sem maquiagem. Sem uma calcinha. Sem calcinha. Isso não contribui com a felicidade do ser humano. Aí, é um problema. É um problema. O que aconteceu? Claro que eu fiquei chateada. Claro que eu fiquei triste. Claro que eu fiquei com raiva. Mas eu conheço a técnica. O que eu podia fazer? Sentar, chorar e ficar reclamando? Não. O que eu fiz? Porque eu conheço a técnica, eu ensino a técnica. Dia seguinte, antes de começar o congresso, eu tinha um dia livre. Cheguei à noite, no dia seguinte eu tinha um dia livre sem mala. Ok. Fui produzir minhas emoções positivas de forma intencional. O que me traz emoção positiva? Por exemplo, eu amo andar de bicicleta. Aí descobri que tinha um lugar para alugar bicicleta, que eu podia dar um passeio, descobri que tinha um parque, eu amo natureza. Fui andar de bicicleta no parque, na natureza. São 2 coisas que me geram emoções positivas. Depois, eu amo lugares bonitos. E eu descobri que tinha um museu na cidade. Fui fazer uma visita ao museu. Gosto de flores. Passei no supermercado, comprei um arranjo de flores, aluguei um apartamento, levei para o meu apartamento. Liguei para uma amiga que é super engraçada. Toda vez que eu tô no meu estado de emoções negativas, já sei, meu antídoto, ligo para Elisa, que ela é engraçada e ela já sabe. Ela já até sabe. As tragédias viram. Ela até sabe isso. A né? gente fica rindo, enfim, ela brinca, faz palhaçada. E aí eu fui pegando elementos, ao invés de sentar e ficar esperando que alguma coisa mágica acontecesse, que minha mala voltasse para eu sentir alegria, eu fui produzir minha alegria. Com a mesma roupa. Com a mesma. Não, mais engraçado. Não, detalhe, parênteses. Eu tava com um macacão, tipo esse aqui folgadinho, que eu adoro viajar com esse macacão, porque ele é super confortável. E fui eu andar de bicicleta com aquele macacão folgadinho. Gente, eu tive que dobrar o macacão todo. Agarrei o macacão aqui na cintura pra eu conseguir pedalar com o macacão. E aí, no dia seguinte, minha mala não tinha chegado ainda. E eu fiquei assim, adiando. Compro ou não compro roupa? Aquela vontade, meu lado, mulher, querendo. Sim. A justificativa pra comprar. Pra isso. Meu lado racional, dizendo, não, Flávia, economiza. Espera mais um pouquinho. Aí, no dia seguinte, lá estava eu, tirando minha foto, com o Mart Seligman, que é o fundador da psicologia positiva, que era um momento super aguardado, com o mesmo macacão de 2 dias atrás, mas ninguém sabia. Sim. E na foto também, ninguém precisa saber. E lá vai estar de lembrança com aquele macacão de 2 dias. Aí no terceiro dia eu fui comprar, falei, gente, não dá mais. Aí eu tive que comprar um monte de coisa, comprar sapato, enfim, tudo. E aí, no 4º dia, minha mala chegou. Aí deu pra usar minhas roupinhas, deu tudo certo no final. Maravilha, salvou.
Eu acho que isso é muito importante, né? Você procurar a felicidade nessas questões simples da vida. As pessoas, você falou muito de uma coisa que as pessoas, elas escondem a tristeza, elas querem fugir da tristeza. E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que fogem da tristeza, elas acham que a felicidade é, consegui comprar meu primeiro carro, agora eu tô feliz. Como se a felicidade fosse olhar, comprei a minha casa. Né? Como se fosse um bem material. Isso lembra muito a questão da gente até mesmo desmistificar a questão da felicidade tóxica, né? Porque eu acho que é um pouco disso. Existe muito essa felicidade tóxica, onde as pessoas sempre estão naquele humor. Você falou muito dessa questão de que nós temos nossos momentos, mas tem gente que é feliz o tempo, chega a ser irritante, na verdade. Gente que é feliz o tempo todo, a todo momento, mas é uma felicidade, né, que você vê que também não é genuína. É uma felicidade que parece que está faltando alguma coisa. Um exemplo desse é o Robin Williams, aquele ator que vivia de comédia, que vivia de filmes de autoajuda, mas ele é um cara destruído por dentro. E, né, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que esse ponto da felicidade tóxica é super importante. Primeiro, porque quando você olha, inclusive hashtag de felicidade, você vê, normalmente são situações de ostentação. Sim. Pessoa lá com champanhe, na lancha, aquilo que você falou, comprei meu primeiro carro. Por que felicidade não é um estado de ter? Felicidade é um estado de ser. Então, bens materiais, é muito importante a gente desmistificar isso. Dinheiro não garante felicidade, mas a ausência dele prejudica. Então, isso é um ponto muito importante. Ter dinheiro não significa ter felicidade. Sim. Senão, todas as pessoas ricas do mundo seriam felizes e a gente sabe que isso não é verdade. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que são milionárias, mas miseráveis emocionalmente. Várias. E isso acontece muito porque quem muito tem, muitas vezes, nada valoriza. E a felicidade não está no ter. Ela está na percepção, na gratidão que você tem pelo que você já possui. Não necessariamente porque você virá a ter. E por que isso é importante? Por que dinheiro não garante felicidade? Porque nós nascemos com um sisteminha que se chama adaptação hedônica. Nós nos acostumamos ao que nós temos. Traduzindo, nós somos seres insaciáveis. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. E não há nada de errado em querer mais coisas. Não há nada de errado em querer um carro melhor, um trabalho melhor, uma casa melhor. O problema é achar que eu só vou ser feliz quando eu tiver o próximo carro. Eu só vou ser feliz quando eu tiver a próxima casa. E aí você tem uma alegria, uma euforia momentânea, porque a gente tem um índice basal de felicidade. A gente tem como se fosse um platô de felicidade. E aí eu tenho uma situação triste, isso cai, depois isso volta. Eu ganho na loteria, isso sobe, depois desce. Tanto que a maioria das pessoas, a maior parte de quem ganha na loteria entra em depressão. Que louco isso, né? Todo mundo fica pensando que se eu ganhar na loteria... 95%. É aquela máxima mesmo, de que dinheiro não traz felicidade. 95% entra em depressão. E aí, quando eu falo isso em palestra, as pessoas brincam. Tudo bem, professora, eu fico nos outros 5%. As pessoas brincam assim. E aí entra a questão da felicidade tóxica. Por quê? Felicidade não é estar rindo o tempo inteiro. Não é ter uma vida perfeita. Não é fazer tudo que se quer. E aí vem um ponto muito importante. As pessoas têm essa tendência a achar que não, eu vou fazer tudo que eu quero, porque eu quero ser feliz. Como se ser feliz fosse desculpa para deixar de fazer o que precisa ser feito. E eu até brinco, por exemplo, atividade física. Gente, fala sério. Não é a coisa mais gostosa do mundo. Não. Depois até é. Depois que você faz, você até fica alegre, dá uma descarga de neurotransmissores, você tem uma sensação de bem-estar. Mas antes... você vai na força da raiva, do ódio. Vai na força do ódio. E aí as pessoas acham que é fazer tudo o que quer. Gente, não é. Você crescer, evoluir, por exemplo, você se tornar a sua melhor versão, você tem que estudar. Você tem que se desenvolver. Cuidar de relacionamento dá trabalho. Cuidar de gente dá trabalho pra caramba. Meditar dá trabalho. Então felicidade não é fazer. Porque a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer. Isso é ser escravo dos desejos. A verdadeira liberdade é fazer bem feito, inclusive, o que você não quer. Porque isso é ter disciplina. Porque eu até brinco, eu falo, gente, quem faz tudo o que quer é criança, adulto, faz o que precisa ser feito. Eu, Flávia, detesto pagar boleto. Mas eu tenho que pagar. Me pergunta se eu tenho vontade de pagar boleto. Eu não tenho a menor vontade de pagar boleto. Quando as pessoas brigam comigo, Flávia, eu não tenho nenhuma vontade de fazer atividade física. Eu falei, eu também não tenho de pagar boleto?
Mas é a vida adulta, né? A gente faz o que tem que ser feito. Então, essa ideia de que achar que felicidade é ser rico, felicidade é fazer tudo que se quer. Hoje eu mereço, né? Felicidade é ter conforto. É só conforto. Gente, não. Para eu crescer, eu vou ter que passar por desconforto. Sim. Eu vou ter que me desafiar. E vai ser desconfortável. Eu vou ter que romper meus limites. E isso é desconfortável. Sair da zona de conforto, mudar, é extremamente desconfortável para o cérebro. O cérebro não gosta de mudança. Ele vai te forçar para você ficar no seu estado, na sua zona de conforto. Porque isso, para o cérebro, é delicioso. Ele não quer que você cresça, ele quer que você fique quietinho ali, para preservar a sua energia. Então, esses mitos da felicidade, por isso que essa felicidade tóxica é tão complicada. Porque não é nada disso que as pessoas acham, que as pessoas pregam. Essa é uma perspectiva muito importante da gente esclarecer, porque isso só prejudica a felicidade verdadeira. E a falta de autoconhecimento, né? Também. Sim, claro. Você não sabe quem você é. Tá em tudo, né? Agora vamos trazer esse papo um pouco pro trabalho. É possível ser feliz no trabalho? A gente faz essa pergunta porque, assim, muitas pessoas, eu tenho que trabalhar porque eu tenho conta pra pagar, eu tenho filho pra sustentar, eu tenho família, e vira uma obrigação ter que trabalhar. A pessoa vai pro trabalho porque ela precisa daquele dinheiro no fim do mês pra pagar os boletos. Né? Acaba sendo um fardo. Mas é possível, se sim, o que praticar para naquele momento que você estiver ali, você estar nesse estado de felicidade enquanto você está ali dentro? Então, vamos lá. Quando a gente fala de felicidade, essas práticas são práticas para você ser um ser integral feliz, independente de onde você esteja. Essa é a vantagem. Porque você adquire mais resiliência, mais força, independente de onde você circular. Por quê? Porque eu tenho certeza que todos aqui têm famílias imperfeitas, vidas imperfeitas e trabalhos imperfeitos. Ponto. Se a gente fica na fantasia de que eu só vou ser feliz quando eu tiver aquela família margarina, aquele trabalho do Google dos sonhos, onde eu vou jogar sinuca e jogar videogame. Gente, para de fantasiar. Vida, vamos lá, vamos pra vida real. Vida real. Vida real tem dificuldade. Vida real, eu preciso pagar minhas contas. Eu posso não estar no trabalho dos sonhos. Aí entra o autoconhecimento e começa a capacidade de fazer escolhas. Diante do meu processo, eu posso escolher um outro trabalho? Esse trabalho não me satisfaz. Mas não me satisfaz por quê? Porque eu sou um eterno insatisfeito, que eu estou sempre buscando algo que eu não tenho, ou porque realmente eu trabalho num ambiente tóxico, que meu líder é tóxico, que as pessoas são agressivas, que meu salário é abaixo da média do mercado. Primeiro, ter uma visão muito realista do trabalho. Ou eu sou um eterno insatisfeito. Porque se você não está satisfeito agora, você vai trocar de emprego, você vai trocar de problema. Você vai continuar insatisfeito. Você vai ficar feliz, alegre. Os primeiros 6 meses, 1 ano, daqui a pouco, você já está insatisfeito de novo, quer trocar de emprego de novo. Porque não é um emprego, é você. Essa busca constante, né? Então, por isso que é um processo interno. Por isso que você tem que se olhar, se cuidar, se tratar. Por isso que você tem que construir a sua felicidade. Porque você vai ser feliz onde você estiver. Essa é a questão. E você tem feito um trabalho muito bacana, né, nessa área da felicidade corporativa. Recentemente você esteve no Congresso da Felicidade de Curitiba, que é maravilhoso. Estive lá o ano passado, através também do programa BeHappy, juntamente com o Hospital Infantil. Recentemente também você esteve no Encontro Internacional da Felicidade em Belo Horizonte, onde levou um case maravilhoso, que é o case do Hospital Infantil, onde você tem feito um trabalho desde 2022. Eu tive a oportunidade de participar dessa primeira etapa do programa BeHappy lá. Eu, como coordenadora de marketing, eu vivenciei isso aí, senti na pele essa emoção, né? E também vi a aplicação dessas práticas dentro da instituição e principalmente eu vi os resultados. Esses resultados que não só traziam para o trabalho essa mudança, mas também levavam para dentro da casa de cada pessoa. Sim. Então, essa felicidade corporativa ela é muito importante, né, Flávia? Você tem feito não somente na área da saúde, mas também para outras empresas. Você tem rodado o Brasil todo levando essa felicidade corporativa. Fala um pouquinho pra gente. Dentro desse processo da felicidade corporativa, o que a gente trabalha? A gente busca criar uma cultura de felicidade organizacional. Dentro dessa perspectiva, a gente forma happiness skills, que são habilidades de felicidade,
para que esse colaborador seja a sua melhor versão, como colaborador, mas também como ser humano. Porque a felicidade dentro desse processo, ela é a estratégia para alcançar melhores resultados para as instituições. E aí, nesse sentido, o que a gente faz? A gente atua desde da mensuração, porque é muito importante medir. A gente tem essa ideia de que felicidade é uma coisa muito abstrata, muito distante, mas hoje é um objetivo mensurável. Então, a gente consegue medir através de uma escala que a gente utiliza de bem-estar subjetivo no trabalho. A gente treina, capacita líderes, gestores, embaixadores, para que sejam os multiplicadores, porque o nosso objetivo é criar cultura, e a gente entra numa trilha de conhecimento. Nessa trilha de conhecimento, a gente vai apresentando a ciência da felicidade, e junto com essa trilha de conhecimento, a gente vai para a prática. Então, tem teoria e tem prática. E tem, além da prática, a gente tem a repetição, que é através do nosso aplicativo, que é uma tecnologia que ajuda a formar hábitos de felicidade e ajuda a medir como as pessoas estão se sentindo a partir de cada atividade e como que elas estão engajadas ao longo do programa. Então, com isso, as pessoas vivenciam, elas não têm somente o conhecimento teórico, mas elas têm a vivência. Porque essa é a grande diferença. Porque senão fica uma coisa muito abstrata, distante. Ah, tá, eu vou praticar a gratidão, mas o que é praticar a gratidão? Me conta, me dá um exemplo. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem uma aula sobre a ciência da gratidão. No final dessa aula, a gente tem uma prática, uma dinâmica, uma vivência de como colocar essa gratidão em prática. Então, por exemplo, pode ser uma carta da gratidão, pode ser um painel da gratidão. E depois existe a repetição, onde cada dia você recebe uma pequena notificação, uma pequena tarefa. Agradeça hoje. O que você pode ser grata hoje? Amanhã, agradeça um colega de trabalho. Depois de amanhã, agradeça algo relacionado à sua saúde. Agradeça a sua família. Então, você vai sendo estimulando esse olhar. Por quê? Porque se você... Vamos lá, a verdade é que é tudo muito óbvio. Ser grato, fazer atividade física, ter bons relacionamentos. Isso é óbvio, não tem nenhuma fórmula mágica. O problema é que a gente não faz. E passa despercebido. Exatamente. Você não vê. Só que quando você descobre que a ciência comprova o poder que isso tem na sua vida, na sua felicidade, mas não na sua vida só na sua felicidade, porque pessoas mais felizes são mais produtivas, são mais criativas, são mais engajadas, são mais saudáveis. Então, a diferença que isso faz na sua saúde física, mental, emocional, a diferença que isso faz nos seus relacionamentos, a diferença que isso faz no seu engajamento, na sua capacidade de inovação, de raciocínio, consolidação de memória, capacidade cognitiva intelectual, tomada de decisão. E aí você começa a olhar e fala assim, nossa, o estado de felicidade é um estado, desculpa a expressão, de um superpoder. Sim. E esse é o estado nosso original. Isso é o que... Hoje, ser feliz é a exceção. Esse é o problema. A gente se acostumou com a ansiedade, com o estresse. E a gente não só se acostumou, a gente se viciou nas emoções negativas. Somos viciados na tristeza. Somos viciados na angústia. E aí o cérebro se acostuma. Por quê? O que são essas práticas? Quando eu pratico a gratidão, eu estou criando novas sinapses, novas conexões no meu cérebro. Eu estou treinando o meu cérebro a desenhar novas estradas. Então, o cérebro que tem uma predisposição, uma tendência a olhar, a perceber o negativo, ele começa a construir estradas positivas. E aí, você fala, meu Deus, parece mágica. Não é mágica, é neurociência. Você começa a perceber o mundo sob outras lentes. Eu dou um exemplo, bati com um carro. Normalmente, você fala, nossa, que droga, bati com um carro, que azar. Ai, vou ter prejuízo, isso acontece comigo. Pessoa que, dentro do universo da ciência da felicidade, que pratica gratidão, que tem esse cérebro diferente, ela olha e fala assim, gente, tá tudo bem. Meu carro tem seguro. Não me machuquei. Isso pode ter sido um livramento para eu ficar mais esperto e parar de ficar no WhatsApp enquanto eu dirijo? Sim. Essa é a perspectiva. Não é que a vida muda, mas a forma como você interpreta, você narra os acontecimentos, porque a sua felicidade ela não é prevista pelo que te acontece, mas pela forma como você
interpreta o acontecimento. Isso é muito do vício, né? A gente é viciado em ser negativo. A gente Reclamar. reclamar o tempo reclamar. todo. Ah, tô ali embaixo, o sol tá muito quente. Nossa, que bom que tem sol, né, gente? E tá chuva, nossa, tá chuva. Tá chovendo, a gente tava quase morrendo de calor, começa a chover um pouquinho, todo mundo reclamando que tá chovendo. Você reclama de tudo. É das pessoas reclamar de tudo o tempo todo e só ver o aspecto negativo das coisas. Porque é uma predisposição genética, a gente tem uma Sim. predisposição biológica para isso. Mas você pode mudar isso. Quando você descobre isso, quando você descobre as ferramentas, quando você descobre que isso está no seu poder, nas suas mãos, você fala, meu Deus, eu não sou vítima de nada. Sim. Eu sou autora. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu sou autora da minha vida. Eu sou protagonista da minha vida. Não tem ninguém que é responsável, ninguém é culpado, não. Exato. E isso dentro de uma empresa, você vê que vira um efeito multiplicador. Porque se você vai fazendo essa troca desses hábitos, né, no seu dia a dia, você vai vendo que isso, ele passa. Você tá fazendo as práticas, daqui a pouco o outro também tá fazendo, que o outro tá fazendo. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Você chega em casa, você também passa isso adiante. E assim, não esquecendo também, gente, a questão, porque a empresa vive de dinheiro, né? Para você ver também o quanto que as empresas acabam produzindo, né? Esses colaboradores, eles produzem mais, traz muito mais resultado financeiro para as instituições. Sim, sem dúvida. Né? A felicidade, ela acaba trazendo, eu acho que melhora num todo tudo. É isso, porque o que eu amo nessa estratégia é que ela traz benefícios para todos os envolvidos. Ganha o empresário, ganha o colaborador, ganha a família do colaborador. A família do porque ele vai ser um pai melhor, ele vai ser um filho melhor e ele vai ser um cidadão melhor. Sim. Ele vai adoecer menos, ele vai pesar menos no estado, ele vai ser um ser humano melhor. Sim. Então, não é... Tem estratégias que às vezes um lado ganha, prejudica o outro. Não, esse é ganha, multiplica. Todo mundo ganha. E eu só vejo hoje em dia, a gente estava falando ali de sustentabilidade, isso é ser sustentável. É quando você tem modelos em que todos os stakeholders, todos os envolvidos são beneficiados. E a estratégia da felicidade é uma delas. Fantástico, fantástico, né? A gente ficaria aqui acho que um dia inteiro só tudo. falando de felicidade. A gente fica feliz de falar de felicidade. E a gente vai descobrindo, né, como que é simples. É simples, é uma ciência, mas é algo tão simples. É muito simples. Bom, a gente já vai chegando no nosso final aqui do nosso podcast, com uma pena. Sempre um prazer conversar com a Flávia. Mas só para a gente poder já ir dando encerramento do nossa conversa aqui, a gente falou muito da questão da meta, né? A questão nós conversamos muito, Alessandra, a respeito do atleta, né, Alessandra? Isso. Esse atleta que muitas das vezes coloca um foco, aí a gente chegar nas Olimpíadas e eu vou conseguir receber minha medalha. Depois ele volta para casa com aquela medalha. Tá, mas e agora? Vou fazer o quê? Já fui o que tem agora? Depois que eu conquistei isso... E daqui por diante. Por isso que às vezes eu acho que as metas, a gente tem que sempre colocar meta impossível. Porque para nunca dar na gente essa sensação de que você chegou lá e tá. Ou então, temos que colocar metas? Temos que colocar metas, mas foi uma das coisas que a Flávia falou, que meta é algo importante, né? Mas enquanto você chega, ou será que ele que tá indo contra o seu propósito, ou aquele não é o seu propósito real? Vamos lá, vou dar um exemplo do que aconteceu com Michael Phelps. Michael Phelps, maior atleta de todos os tempos, treinava 365 dias no ano, durante 5 anos, para ser o melhor do mundo e se tornou. Quando ele se tornou o melhor do mundo, ele entrou em depressão. O que acontece? O problema não é a meta. O problema é você achar que você só vai ser feliz quando alcançar a meta. A felicidade não é a meta. A felicidade é o processo. Ela é o caminho. É quem você se torna ao longo do processo. É ser feliz no caminho, né? É você ser feliz no caminho. Porque você pode ser o atleta que tem a meta de ser número 1 do mundo. Só que você vai curtir e ser feliz no trajeto. E você vai sentir orgulho de quem você vem se tornando. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha a medalha de ouro, que eu não me torne o número 1, eu cresci, eu evoluí ao longo do processo. Eu me tornei algo melhor ao longo desse processo. E mesmo que eu atinja essa meta de ser o melhor do mundo, a minha felicidade ela não está na medalha. Ela está em quem eu me torno ao longo do processo. Então metas sim são importantes. Você se sentir realizado, sim é importante. Só que isso não é a felicidade. Ela faz parte do universo da felicidade. Mas é por isso que você ter metas
que você crescer, que você evoluir, você pode se tornar o número 1. Isso é maravilhoso. Mas você não precisa aguardar esse instante para você ser feliz. Essa é a diferença. Maravilhoso. Bom, agora para a gente poder encerrar, fala um pouquinho aí, dá algumas informações a respeito dessa busca dessa felicidade para o nosso público. Traz de volta aí as metas, as etapas dessas metas, só para o nosso público fixar na cabeça deles o que eles têm que buscar quanto a essas práticas. Então vamos lá. Dicas práticas para vocês. Praticar a gratidão, a gentileza, cultivar relacionamentos saudáveis e positivos, ter metas, sentir que você está crescendo, que você está evoluindo, praticar meditação, atenção plena, estratégias de respiração e você também se manter ativo fisicamente. Lembrando da perspectiva que a felicidade não está num lugar onde um dia você vai chegar. Lembrando da perspectiva que a felicidade não está em ter uma vida maravilhosa, mas fazer algo de maravilhoso com a vida que você já tem, imperfeita. E não esperar que você vai controlar tudo e todos. Infelizmente, nós não controlamos a perda, a dor, a maldade. Nós não controlamos as circunstâncias. Mas nós podemos controlar o que nós fazemos com essas circunstâncias. E é nesse controle que está todo o nosso poder. Poder de não se permitir ser o que nos aconteceu. Porque, infelizmente, todos nós temos momentos, temos as nossas tragédias, temos as nossas tristezas, as nossas dificuldades. O problema é achar que eu sou isso. Eu não sou isso. Eu sou o que eu escolho me tornar. E eu posso usar as minhas dificuldades, os meus desafios, inclusive para construir o meu propósito. Que hoje o que eu percebo, pessoas que têm propósitos muito fortes, normalmente construíram seus propósitos a partir da dor. E isso torna essas pessoas ainda mais fortes, ainda mais resilientes. Então não espere essa vida perfeita. Isso é fantasia infantil de filme de Hollywood. Faça algo de melhor com a vida que você já tem. E entenda que não existe mocinho e bandido, não existe culpados, porque senão eu me torno escravo das pessoas, das circunstâncias. Eu sou o agente, o senhor, a senhora, eu sou a protagonista, eu sou responsável pela minha própria felicidade. Que lindo. É isso aí, gente. Vamos chegando ao fim aqui do nosso encontro no Viva a Vida. Agradecendo mais uma vez a Flávia. Também. É sempre um prazer. Ai, gente, eu quero vir aqui mais vezes. Ai, falar mais. Volte! Vamos. Pode voltar. Vamos Venha, Cacheiro, pode correr pra cá. Vamos Não, trazer a gente tem, outro gente, dentro desse universo da felicidade, a gente tem muita coisa pra falar. Tem. A gente ficaria aqui semanas falando disso. Tem tanta coisa. Não, até de desdobrar o que a gente falou aqui tão rapidamente. Saúde, dá pra falar um podcast inteiro de saúde, gentileza. Sim. Dá pra falar sobre como a gente Dá pra destrinchar e falar sobre coisas separadamente. Muitos. Ó, eu vou amar, eu já tô me oferecendo. Já está convidadíssima. Já me ofereci. Já está convidadíssima. Sempre aberta pra você. Obrigada, Karina. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Foi um prazer, Alessandra. Prazer estar aqui. Mais uma vez. Ai, obrigada. Aí, eu já tinha falado com Flávia antes, eu já tinha amado. Agora teve um outro podcast. eu já tinha feito. No Proitec, né? É um assunto assim que dá vontade de nem te perguntar, só deixa ela falar. A gente fica assim, ó, parado olhando, porque é maravilhoso. Muito obrigada por ter me convidado, pelo convite. Espero que a Flávia volte outras vezes, que eu também possa participar outras vezes aqui da entrevista com ela. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês que ficaram com a gente até agora. Isso aí, gente. Até a próxima.